crianças da escola para chegar alguém. Desculpa, boa noite para todos. Relembrando, né, vamos desligar os celulares para desligar o palestrante. A leitura nossa para a nossa noite de hoje chama-se Padrão, do livro Vinho de Luz. Padrão, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação profissional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas cultura intelectual com estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las ao trem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é a atividade para a qual não se prescinde o apóstolo. Barnabé, o grande coordenador do mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensino à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar a fenomenologia, mas, para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado de fé. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, e agradecê-los por estarmos aqui nesse instante, com essa oportunidade de escutar palavras preciosas para todos nós em evolução. Nós te pedimos, Mestre Jesus, permita que o ensinamento da noite fique registrado em nossos corações. Queremos te pedir também, permita os bons espíritos entre nós, auxiliando a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, influenciando o nosso amigo Volney para que ele possa, com tranquilidade, atingir os nossos corações. Que assim seja. A palestra de hoje é com o nosso querido Volney Pereira, lá do Monte Verno Spirit Center, com o tema A Fé Transporta Montanha. Vocês venham com o Volney. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que a luz de Jesus possa estar conosco neste momento e que possamos fazer bom proveito desse capítulo do Evangelho que nos orienta sobre a fé. E começando esse capítulo, que está no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, a narrativa começa que Jesus, tendo ido ao povo, um homem veio ao seu encontro e pergunta a ele: Senhor, põe-se de joelho primeiro e pergunta: Senhor, tem de piedade de meu filho é lunático. Cai no fogo muitas vezes e outras vezes cai na água. Levei aos seus discípulos, mas eles não o curaram. Jesus diz: traga-o para mim. E Jesus o liberta de uma obsessão, de um espírito obsessor. Naquela época o termo usado não era espírito obsessor, porque nós estamos falando de mais de 2000 anos.
Então ele diz, ele diz, traga-o para mim, e ele liberta-o do diabo, como está no Evangelho. Na verdade, nós como espíritas entendemos hoje que não era o diabo, e sim é um espírito obsessor, é um espírito que tem dívidas para conosco e que vem cobrar, natural. Então, Jesus o libertou, e os discípulos foram procurar Jesus, porque nós não conseguimos libertá-lo desse diabo ou desse obsessor. E Jesus disse, porque tens pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Chama eles de hipócrita. Até quando estarei eu com vocês? E aí os discípulos ficam preocupados, né? Porque como que vão adquirir essa fé? E Jesus completa dizendo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportariam montanhas. Que montanhas Jesus estava querendo que nós transportássemos? Porque na verdade somos espíritas. Se somos espíritas, acreditamos na reencarnação, então nós vivíamos naquela época. Ou melhor, nós somos espíritos criados há muito tempo antes de Jesus. E nós temos um histórico, uma identidade espírita. Cada um de nós tem uma identidade, não a identidade de hoje, dessa vida, de 40 anos, 50 anos, ou 25 anos, ou 15, que é desta encarnação. A nossa identidade, ela vai muito, muito além, muito antes de Moisés. Nós somos espíritos antigos e nós viemos recebendo ensinamentos de lá para cá, e nós fomos aprendendo. Com esse aprendizado, nós fomos adquirindo a experiência, o conhecimento, e a cada estágio de nossa vida, nós tivemos uma fé diferente. A informática é boa, mas às vezes quando você não sabe lidar, ela te dá uns trabalhinhos, né? Ok. Então, para nós compreendermos a fé, ou para termos uma ideia do que o Evangelho está querendo passar para nós da fé, nós vamos começar com o principal, Deus. Porque a nossa fé se baseia em Deus. Então, Deus é o Criador de tudo. Por mais que a ciência tente descobrir como a formação dos mundos, mas até agora não encontrou resposta. Encontra algumas respostas, mas não tem a certeza. Então, nós temos a certeza de que Deus é o Criador de tudo. Se Deus é o Criador de tudo, Deus criou o espírito simples e ignorante, mas com a destinação à perfeição. Então nós somos criação de Deus, de simples e ignorantes, e todos recebemos o germe das virtudes. Nós temos dentro de cada um de nós todos os germes, a semente de todas as virtudes a serem desenvolvidas. Deus criou as leis. Dentre essas leis, nós vamos destacar hoje a lei do progresso. Nós estamos inseridos em todas as leis de Deus, mas essa em específico, porque a nossa fé ela foi progredindo. Então a lei de progresso que nós estamos inseridos, ela tem uma contribuição muito importante para nós compreendermos a fé. Deus criou todas as virtudes e pôs em cada um de nós o germe dessas virtudes. Cabe a nós o trabalho e o desenvolvimento desse germe para se transformar numa virtude real. Hoje, nós vamos falar, o nosso tema é a virtude da fé. E nós começamos falando da fé da época de antes de Moisés, quando nós tínhamos a fé por interesse. A fé por interesse naquela época, pelo que a gente pesquisa, era uma fé que cada cidade tinha um Deus diferente. Cada lugar que você ia, você tinha um Deus. Então, quando você mudava de lugar, você tinha que mudar o Deus, porque você não ia ofender os seus amigos. Então, como se eu saísse daqui e fosse para Monverno, tinha lá o Deus de Monverno, o Deus de Denver, o Deus de Bethel, o Deus de Nova York. Assim era. Então, por interesses, se adorava esses deuses, para não ir contra
aquele que estava te recebendo, aquela cidade, ou a família, ou o que quer que fosse. Então, essa foi o nosso primeiro contato com a fé. Essa fé por interesses, que nós fazíamos aquilo que nos convinha, acreditava no Deus que nos convinha. Depois da fé por interesse, nós temos a fé dirigida ou imposta, que foi no tempo de Moisés. Então, Moisés trouxe para nós as leis morais, os 10 mandamentos, que estão conosco e são muito atuais até hoje. Mas também Moisés colocou nessas leis morais as leis civis, aonde essas leis civis eram necessárias, que vieram de Moisés e não de Deus. De Deus só veio os 10 mandamentos. Então Moisés precisava dessa lei civil para ele controlar aqueles espíritos que viviam lá naquela época, que estavam mais próximos do animal do que um ser racional, que por acaso éramos nós, né? Então, mas nós saímos da era de antes de Moisés e nós já chegamos numa época de Moisés, onde nós já tínhamos essa fé dirigida, onde ele dizia: se você não acreditar, Deus castiga, se você não fizer isso, acontece isso. E nós, por medo, nós aceitávamos essa fé dirigida, né? Ou imposta, porque era o que tínhamos naquele momento. Mas o mais importante era o que o nosso espírito tinha capacidade de compreensão. Nós não tínhamos capacidade de compreender mais que isso, pelo nosso adiantamento moral. Aí nós temos a fé sugestiva, consoladora e amorosa, trazida por Jesus. Aí, se nós vermos nessa fé que Jesus propõe para nós, ele propõe como uma sugestão, ele não é uma imposição. Essa fé vem como uma consolação, como nós vamos ver a seguinte, e é muito amorosa, porque ele inclui a todos, ele não deixa ninguém fora. E por último, nós temos a fé raciocinada, trazida pelos espíritos ou pelo espiritismo, que a fé raciocinada nos dá a possibilidade de a qualquer tempo, a qualquer época, confrontar a nossa fé com a razão e com as informações que nós temos do que é verdade e se não é verdade. Se simplesmente diz, olha, acredita nisso porque isso é verdade e você cegamente acredita, ou se você acredita porque você pesquisou, você teve informações e isso faz sentido, na sua razão, faz sentido para você essa fé raciocinada, aí você a segue. Agora, se você vai seguir uma fé simplesmente porque o palestrante espírita disse que é assim, você não vai buscar informação num livro, você não faz nenhuma pesquisa, você simplesmente aceita o que um igual a qualquer outro veio aqui falar, essa é uma fé cega, é uma fé que vai te levar para o buraco e que vai te criar muitos problemas. Então a fé raciocinada é aquela que tem a possibilidade de perguntar, a possibilidade de questionar, ou a possibilidade de você confrontar informações. Essa é raciocinada. E se ainda assim ela te der as informações positivas, é uma fé que nós podemos tranquilamente seguir, que vai ser uma fé orientadora, como é o Espiritismo. A fé por interesse antes de Moisés. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando é estimulado pelo interesse. Torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. Então, esta é um modelo de fé por interesse e que nós queremos as coisas a qualquer custo. E que quando não conseguimos, nos aliamos à força para ter aquilo que nós não temos, para possuir aquilo que não temos. Então, é uma fé cega, é uma fé que não respeita, que não tem direcionamento e que deixa uma pergunta: aonde chegaremos com a violência? Porque nós queremos as coisas de qualquer forma. Porque a fé que nós aprendemos é que se nós tivermos fé em Deus, nós conseguiremos aquilo que nós estamos buscando. Mas é necessário que nós saibamos que nem sempre aquilo que pedimos, primeiro, é bom para nós. Segundo, vai acontecer no tempo que nós queremos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé de paciência. Ela tem que saber porque ela é raciocinada. Olha, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso. No momento exato, Ele vai
arrumar aquilo que eu preciso. Ele vai me dar o que eu preciso, nem mais, nem menos. E no tempo dele, não no meu tempo. Então, quando eu uso da violência para adquirir aquilo que eu não tenho, eu estou transgredindo uma lei de Deus. Porque eu não estou seguindo, eu não estou seguindo o raciocínio de uma lei, de uma fé que espera, que tem paciência. Eu quero fazer as coisas à força. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Quando a pessoa tem calma, quando ela vê o que está acontecendo ao seu redor com muita tranquilidade, consegue ter discernimento, saber esperar o momento oportuno para as coisas acontecer, nos recarregamos de força e de confiança para vencermos qualquer obstáculo. Agora, ao contrário, é uma prova de fraqueza. Quando nós buscamos a violência, é uma prova de fraqueza. É uma prova de que nós não estamos ligados com o espiritual, que nós não compreendemos Deus, que nós não temos Deus como Criador, que nós queremos as coisas do nosso jeito, queremos a força. E a força nunca vai funcionar, porque são as leis divinas. A fé dirigida ou imposta no tempo de Moisés. Como já falei antes, Moisés, ele trouxe essa fé porque era necessário. Mas ele trouxe um ponto positivo, muito importante, que nós temos até hoje, porque foi nos 10 mandamentos que Moisés acabou com os deuses de cada localidade. Ele trouxe a ideia de um Deus único. Então ele coloca na questão número 1, ou o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como está no livro dos Espíritos, né? No capítulo de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. De Moisés para Jesus, a mesma recomendação, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nos dias de hoje, nós ainda temos fé dirigida ou imposta, porque vai dos interesses de cada segmento religioso de colocar os seus dogmas conforme convém. Então a gente vê que hoje ainda nós temos alguns segmentos de fé que é dirigida ou imposta. Será que é motivo para nós criticarmos esta fé dirigida por determinados segmentos religiosos? Ou é motivo de nós compreendermos que se nós passamos, na época de Moisés, pela fé dirigida e imposta, tem espíritos que estão mais retardatários e que eles estão passando por essa mesma situação que nós já passamos lá atrás. E que essas denominações religiosas atual, que impõem uma fé, né, ou que dirigem o seu povo com uma fé que seja conveniente para eles, eles não estão no caminho certo, na nossa opinião, que já temos um esclarecimento, mas na opinião deles, eles estão certos. E os Espíritos dizem que não é um erro, que tem um benefício para esse grupo. Para nós cabe o não julgamento e a compreensão de que mesmo que sendo uma fé dirigida ou imposta, ela tem um objetivo, ela tem um fim, que vai auxiliar essas pessoas, assim como nós, através do progresso, de que elas também, progredindo, entendam mais na frente que a fé tem que ser uma fé raciocinada. Então, nada se perde, tudo tem o seu aproveitamento, e os espíritos cansam de dizer que no nosso planeta Terra tem espíritos tendo últimas oportunidades de reencarnação. São espíritos retardatários. Então, é fácil da gente compreender por que isso está acontecendo. E aí a gente não fica mais assim tão apavorado. Meu Deus, como é que tem uma igreja que faz isso? Como é que tem outra que faz aquilo? Ora, se nós temos o entendimento do Criador e de que Ele nos cria e que nós temos um progresso e que não é igual de todos, logo nós não podemos estar na mesma religião todos. Nós somos diferentes, nós temos progressos diferentes, necessidades diferentes. Se cada um se perguntar, por que você veio parar no Espiritismo? Porque chegou um momento que eu precisava de informação. Quando eu fui num centro espírita, eu me identifiquei com os livros, com a leitura, com as informações que o Espiritismo me trouxe, com as portas que se abriam. Fez todo sentido para mim. Tem outras pessoas que vêm no Espiritismo e têm o contato com todas essas informações e viram as costas e vão para outra igreja. Por quê? Porque a outra igreja fez todo sentido para eles. Ótimo! Todo o caminho do bem. E a fé se baseia no bem. Se você pensa como desenvolver a fé
primeiro item, bem. Todas as religiões que estiverem trabalhando no caminho do bem estão corretas. E se não estão no caminho do bem, estão erradas. E se nós não trabalharmos no bem, nós mesmos espíritas estaremos errados. Errados, né? Então, o bem é o nosso guia, é a nossa referência, sempre. A fé sugestiva ou consoladora e amorosa de Jesus. Nós encontramos no Evangelho algumas passagens, onde nessas passagens fica claro a sugestão de Jesus, né? Como nessa aqui, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus capítulo 11, no Novo Testamento. Então, a gente vê por essa leitura que é uma sugestão. Vinde a mim todos vós. Jesus não deixa ninguém fora. E ele não está dizendo, se vocês não virem até mim, vocês não serão salvos. Não. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem de nós não está aflito? Quem de nós não está sobrecarregado com as dificuldades da vida? Todos temos aflições em em determinados momentos nós estamos bem, em outros não estamos tanto, mas Jesus não deixa ninguém. E quando ele sugere que nós o sigamos, é uma sugestão, não é uma obrigação. Em uma outra passagem ele diz: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também vos reconhecereis diante de meu Pai. Será que nós estamos reconhecendo Jesus diante dos outros? Porque reconhecer Jesus não é simplesmente nós dizer assim, eu aceito Jesus, eu sigo Jesus, eu concordo com Jesus. Esse é muito fácil, qualquer um poderia fazer, né? Agora, reconhecer Jesus, se é que nós estamos trabalhando os ensinamentos que Jesus deixou para nós, se nós estamos tentando, pelo menos, nos esforçando para fazer da nossa vida os exemplos que Jesus deixou para nós. Então, se nós estivermos trilhando nesse caminho, se nós estivermos realmente, através dos nossos exemplos, conscientes, tranquilos, equilibrados, sabendo que a vida tem um fim, que saímos da ignorância, mas o nosso fim é a perfeição, aí nós vamos estar realmente reconhecendo Jesus diante dos homens. Ele diz diante dos homens, mas poderia dizer diante dessa atual vida que nós temos, o que é que nós estamos fazendo para o nosso semelhante. Porque quais são as recomendações de Jesus? Ama teu semelhante como a ti mesmo, faça ao teu próximo o que queiras que faça para ti. Então, se nós estamos fazendo isso, nós estamos reconhecendo Jesus diante dos homens, através do nosso exemplo. Então, essa é a direção, porque se nós não estivermos fazendo, a nossa fé é uma fé cega, não é uma fé que está nos direcionando. E, na verdade, a sugestão é para que nós tenhamos uma fé raciocinada e que ela seja consoladora, que ela traga resposta para as nossas aflições. E só a consolação de Jesus poderia, e o amor que ele trouxe na doutrina, que pode nos auxiliar. Porque se nós abrirmos mão do Evangelho de Jesus hoje, nas nossas vidas, se nós decidirmos, olha, a partir de amanhã, acabou, nós não precisamos fazer nada em relação ao Evangelho, vamos levar a vida só porque eu tenho aquilo que eu faço, não é Deus, não é Jesus, é o que eu faço. Tenho certeza que em menos de uma semana nós acumularíamos tanto problema que nós levaríamos 10 anos para resolver. Porque, na maioria das vezes, quando nós estamos trabalhando os ensinamentos do Cristo, Ele envia os espíritos protetores para nos auxiliar, para nos intuir, para nos tirar de dificuldades, nos colocando sugestões para decidirmos de maneira diferente, para evitar problemas futuros. Nós recebemos o auxílio 24 horas. Então,
Nós achamos que o auxílio que nós recebemos é só nesse momento, 1 hora que nós estamos aqui, que viemos aqui para ver um capítulo do Evangelho, e tudo bem, acabou, essa 1 hora acabou. Não, o fato de nós estarmos aqui, a espiritualidade está trabalhando em cada um de nós. O que cada um precisa nesse momento, e está dando esse medicamento. E trabalhou o dia inteiro para preparar esse ambiente, porque sabia exatamente quantas pessoas teria aqui nesse momento, e saberia exatamente quem viria hoje. A espiritualidade já sabia. Sabia em cada cadeira que cada um ia sentar. Então, é um processo muito mais elaborado, muito maior do que a nossa vã imaginação de que apenas 1 hora vai resolver o problema. O fato de estarmos aqui estudando o Evangelho vai dar esse direcionamento para nós continuarmos no trabalho do bem, para nós continuarmos desenvolvendo a fé, porque é esse trabalho que nos mantém equilibrados. E nesta outra passagem ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Está em João capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. Então, quando Jesus estava falando no Sermão da Montanha, quando ele estava auxiliando as aflições daquele povo, que não tinha, povo deserdado da sorte, não tinha outra alternativa, e Jesus vai ao Sermão da Montanha, fazia aqueles ensinamentos que tem até hoje para nós aqui, e que nos auxilia muito. E ele diz assim: guardai os meus mandamentos, e eu vou rogar ao Pai para enviar um Consolador, que fique com vocês para todo sempre, que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo não vem nos ensinar nada, só vem confirmar aquilo que Jesus já nos trouxe. Então, mais uma vez, ele pergunta: se me amais. Ele não coloca na condição: vocês têm que me amarem para que eu rogue ao Pai. Se me amarem, eu vou rogar ao Pai. Mais uma vez, ele sugerindo amorosamente para que nós aprendêssemos, para que nós compreendêssemos. E nós passando nesses 3 estágios de antes de Moisés, Moisés e o Cristo, e nós fomos progredindo, nós fomos tendo a capacidade de aceitar, de compreender esses ensinamentos. Apesar de que entre um ensinamento e o outro, desde antes de Moisés, 1000 anos, Moisés até Cristo, mais ou menos 1000 anos, eu não tenho as datas exatas, porque também não vem ao caso, né? Se é 1000, 1200, o importante é que mais ou menos entre 1000 anos nós tivemos um novo conceito de fé, uma nova possibilidade, porque o nosso espírito estava evoluindo. Nós já não estávamos aqueles espíritos tão atrasados, nós já tínhamos a capacidade de assimilar esses ensinamentos. Então ele vem com os ensinamentos mais consolador, mais amoroso, porque nós estávamos preparados para receber isso. Porque senão nós íamos fazer um comentário: peraí, mas Kardec foi de muita maldade, né? Kardec não, desculpe, Moisés, que veio antes, né? Moisés foi de muita maldade, ele era um profeta, e ele, por que ele já não falou isso para a gente naquela época? Né? Seria um questionamento racional, porque se nós estamos falando de fé raciocinada, eu tenho o direito de fazer essa pergunta: por que é que Moisés já não trouxe esses ensinamentos? Simples, porque nós não estávamos preparados para receber. É como nós não falamos de economia com as crianças. Elas não sabem o que é isso. As crianças falam-se de brinquedo, de desenhinho, né? É o que elas têm capacidade de compreender. Nós, naquela época, também não teríamos essa compreensão para receber esses ensinamentos na época de Moisés. Mas já estávamos preparados na época do Cristo. E aí nós começamos uma nova caminhada de mais ou menos 1000 anos, de novo, um pouco mais, um pouco menos, para chegar na fé raciocinada. 2000 anos. Não, entre Moisés e Jesus. 2000 anos. E mais 2000 anos agora de Jesus. Ok. Perfazendo aí até a chegada de Jesus, 4000 anos. E até agora, com o Espiritismo, mais 150 anos. Agora no Espiritismo nós já temos a fé raciocinada. Procure um slide. Ok. No Evangelho segundo o Espiritismo,
nesse capítulo 19, os Espíritos fazem uma observação. Ele diz: cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. E ele continua dizendo: a presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Ok? Quando nós achamos que temos fé ou que nós não damos atenção à fé, são dois momentos diferentes. Se nós tivermos fé, nós sempre vamos acreditar em Deus. Se nós acreditarmos em Deus, nós vamos estar mais firmes, mais conscientes. Qualquer aflição que nos ocorra, nós vamos entender, tem uma razão, porque Deus está no controle. Agora, se eu não tenho fé, se eu tenho mais a presunção do que fé, presunção de achar que o que eu tenho é porque eu trabalhei e porque eu fiz, aí já entra o orgulho. Então, nesse caso, eu deixei Deus de lado. Aí tem o caso aí da Jerônimo de Araújo Silveira e família, Memórias de um Suicida. Essa passagem, eu já usei outras vezes, mas eu gosto muito dessa passagem do livro Memórias de um Suicida, porque ele, ao mesmo tempo, ele coloca uma posição de presunção, de orgulho e de humildade. Mas ele teve que percorrer esse caminho e que serve de direcionamento para nós. Primeiro, presunção porque ele desprezou Deus. Ele era um rico comerciante de Portugal. E ele achou que o que ele tinha, porque ele tinha bom raciocínio com os negócios. Porque ele era bom, porque ele que fazia. Mantinha a casa com muito luxo, né? Então, ele vai à falência. Como ele estava sem Deus, ele estava aqui na presunção de que ele era o cara. Quando ele foi à falência, ele não resistiu por essa dificuldade. E ele buscou o suicídio. Mais uma vez, a presunção de achar que dar cabo na vida acaba com os problemas. Como espíritos imortais que somos, se der cabo à nossa vida, se nós atentarmos contra a própria vida, nós simplesmente saímos do plano material para o espiritual. Os problemas irão junto. Ele não sabia porque ele estava longe de Deus. Então, ele desencarna através do suicídio, vai para o Vale dos Suicidas, fica um período, como a gente conhece, é assim que funciona, até que os fluidos do corpo material não se esgotem, ele tem que ficar no Vale dos Suicidas. Quando isso acontece, ele recebe auxílio, sempre rogado por algum familiar, algum amigo, algum ente querido, ou alguém que foi beneficiado pelas atitudes dele. Porque o fato dele não aceitar Deus não coloca ele como uma má pessoa. Simplesmente ele, pela presunção de achar que era ele que estava no comando. Pois bem, ele é recolhido do Vale dos Suicidas e é levado para o hospital, que é presidido por Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que é quem comanda o hospital de recuperação dos suicidas. E lá ele começa a receber os tratamentos, ele começa a ter a primeira melhora, já tem condição de compreender o que ele fez, de saber que ele é um espírito imortal e que ele não havia acabado com a vida dele, que ele continuava vivo. Ele simplesmente acabou com o corpo material. Pois bem, já nesse estágio de começo de recuperação, o orgulho dele o ataca violentamente. Ele quer porque quer notícias da família que ficou em Portugal. Esposa, 2 filhas, 1 filho, e ele não tinha notícias, e ele queria. E daí os benfeitores vão orientando ele para ter paciência, ter calma, que logo, logo, quando ele estiver em condições e equilibrado, ele terá a oportunidade de fazer uma visita na terra e ver os seus familiares. Mas o seu orgulho diz que não, tem que ser agora, eu não vou esperar. Não, mas você precisa ir na reunião de hoje, você precisa do tratamento de hoje, é muito importante. Eu não vou.
eu só vou na reunião de hoje se vocês me deixarem ver minha família. Aí ele apelou para o presidente, que cuida da instituição, o responsável, e foi ter uma entrevista com ele. E falou para ele que queria. Aí o benfeitor orientou ele que se ele fosse, causaria mais danos do que benefício. Porque ele não estava preparado para ver a situação que a família se encontrava depois da falência. Ele não aceitou. Ele disse que eu quero ir pelo orgulho. Quando nós queremos a força, quando nós fazemos a escolha pela violência e não pelo amor, ele foi. Então, concederam para que ele fosse, ele vai, ele encontra o filho dele preso, porque por motivo de roubos. A filha mais nova, que era a causa da vida dele quando ele estava vivo, estava na prostituição, dirigida pela própria mãe, e a mãe vendia peixes no mercado do peixe, perderam a casa que eles tinham, perderam o status. A outra irmã havia casado com um alcoólatra que batia a outra filha, né? Casou-se com um alcoólatra, o qual batia, desrespeitava. Então, quando ele chega e encontra todo esse quadro, ele não aguenta, e ele é socorrido novamente, porque foi uma tragédia para ele. Ele volta para a colônia, aí separado do grupo que ele pertencia antes, porque o grupo já estava mais adiantado, mas ele começa a ser socorrido novamente. E aí ele começa a compreender toda a situação, que nós precisamos ter fé em Deus, precisamos ter confiança em Deus, porque é isso que nos dirige, é isso que nos mantém vivos, seguros, né, conscientes. E ele vai fazendo o trabalho, e ele vai se dando conta disso, e daí um determinado dia, ele já com aprendizado, ele se retira para um dos jardins do hospital espiritual, e busca um espaço e faz uma oração tão comovente, que é enviado em auxílio da filha dele que estava se prostituindo, espíritos para protegerem ela e livrar ela dos obsessores. E automaticamente ela já estava num estágio quase que totalmente perdida pelo álcool e pela prostituição. E eles mandam, o plano espiritual manda auxílio para a filha que se encontra em Portugal, devido à humildade e à oração que ele fez nesse momento, onde ele se coloca de joelho diante de Deus e diz: sem Deus eu não posso nada, que Deus auxilie meus familiares. Foi nesse momento que ele começa a fazer a sua recuperação novamente, porque ele estava consciente de que era necessário colocar Deus em primeiro lugar. Se nós não tivermos fé em Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Então, é a nossa referência, é o nosso ponto de partida. Não importa o que a ciência fale, não importa o que as pessoas falem ao nosso redor, porque as pessoas costumam dizer: você agora ficou uma pessoa que só está dentro do centro espírita, tudo que você fala tem Deus, tudo que você fala tem a reencarnação, é uma coisa... Bom, a minha obrigação é de viver o espiritismo e através dos meus exemplos. Então eu tenho que, a cada momento que a vida me cobrar uma posição, eu tenho que sempre colocar: há um motivo para que isso aconteça. Há um motivo. E sempre buscando através da reencarnação, da imortalidade da alma, nós encontramos motivos. Agora, por exemplo, o nosso país passa por dificuldades políticas muito sérias. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos criticar na rede social? Já fiz isso, para ninguém achar que eu não faço. Já fiz. Chegou um momento que eu tive que deletar meu Facebook, porque já era automático. Eu entrava no Facebook, a primeira coisa a fazer era compartilhar coisas contra os políticos. Gente, eu estou fazendo espiritismo nessa hora? Claro que não. Eu estou levando um desserviço para a espiritualidade que está tentando organizar nossa casa, porque não é só os políticos que estão lá no Brasil que estão trabalhando. Os políticos na espiritualidade estão tendo o esforço dele. E eu, com o meu descompromisso com Cristo, ou com a fé, ou com a espiritualidade, eu ia lá e postava coisas contra fulano, contra ciclano, contra, que não vem ao caso os nomes, né, e a favor de outros, e, né?
qual é eu estava prestando um desserviço e eu estava achando assim, não, mas eu estou defendendo a verdade. Cheguei a discutir com um amigo, falei, não, eu defendo a verdade. Aí os espíritos vêm e dizem assim, olha, rezem pelo Brasil, porque ele está passando por um momento de dificuldade. Rezem pelo Brasil. Não critique, é a nossa terra, é o lugar que nós tivemos a grande oportunidade de reencarnar. Temos que ser grato. Temos que concordar com a situação? Não. Mas não adianta nada nós ficarmos despejando mais lixo aonde já tem acumulado o suficiente. Agora, eles recomendam que nós façamos oração, para que nós mude a nossa vibração. Então, quando falam no Brasil, mas você viu lá no Brasil o que aconteceu? Peraí, a nossa cultura, e cultura é uma coisa que não se discute, nós temos a nossa, os americanos têm a deles. A cultura americana não é demonstrar criminalidade em todos os canais de televisão e jornais. Eles não mostram. Existe, mas eles não mostram. Agora, a nossa cultura não. É vender jornal, é vender informação, vender a notícia. Então lá nós temos a cultura de publicar. Então dá-se um ênfase muito grande para o mal e nós não mostramos o bem. Alguém aqui viu o vídeo das duas cidades do Mato Grosso? Lucas do Rio Verde, uma cidade, Nova Mutum, outra cidade. É um vídeo que fala sobre as escolas que os dois prefeitos dessas cidades fizeram lá. Eles foram eleitos prefeitos e eles decidiram que a educação era o principal motivo deles ter sido eleito prefeito. E eles pegaram o dinheiro da educação e investiram em educação. Quando você vê o vídeo da escola, você diz, não, isso é nos Estados Unidos, na Europa, não é no Brasil. Gente, escola melhores do que qualquer escola particular. Escola pública para todos os alunos da periferia. São duas cidades pequenas, eu não sei nem o tamanho, mas é coisa de 100 ou 200 mil habitantes. E eles fizeram escolas onde salas amplas como essa que nós temos aqui, televisão de 50 polegadas aqui para que as crianças aprendam com vídeo, com historinhas, todo tipo de atividade, de música, de instrumental, o instrumento que a criança quiser tocar, eles têm na escola e eles têm aula. Para violão, para piano, para o que for, dança, teatro, apresentação, tudo de graça, obra pública, com dinheiro. Aí perguntaram para o prefeito, qual é o seu partido? As crianças. Ele não falou de que partido ele é. Ele diz as crianças, que precisam de escola. Então, o nosso país tem jeito. E já tem muita gente fazendo o bem. Mas nós não divulgamos o bem. Nós divulgamos o mal. Então, o mal toma um ênfase maior. Aí nós achamos que por o mal está tomando conta, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da fé. Nós podemos abrir mão, é melhor tocar sozinho. Onde está Deus nessa situação? E na verdade, nós sabemos onde nós estamos, porque Deus nunca nos abandonou. Nós é que abandonamos Deus. E aí, nós abandonamos e ainda queremos o resultado. O poder da fé demonstra de modo direto e especial. Eu coloquei em vermelho, porque essa é uma informação muito importante para a nossa fé, de como construir a fé e como a gente consegue as coisas. Então ele coloca assim, na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de curas e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes foi porque não tinhais fé. A fé transporta montanhas. É muito interessante essa parte em vermelho, porque ele fala do fluido do agente universal. O fluido que dá condição de você fazer, através da fé, as curas que a gente vê. Quem de nós, dos mais velhos pelo menos, já no nosso país, não teve o contato com as curandeiras?
muito tempo atrás, elas usavam um raminho verde e água. Será que aquele raminho de arruda com água, será que ali que estava o segredo? Claro que não. O segredo estava na fé que aquelas pessoas tinham, e porque era um aprendizado que vinha de mãe para filha, e porque elas tinham boa vontade de fazer o bem. Elas estavam conectadas, e principalmente esses casos das curandeiras no nosso país, que eu acho que ainda tem até hoje, elas estavam ligadas muito direto com a necessidade do povo que não tinha acesso à medicina. Então passava-se de mãe para filha, ou de pai para filho, porque não só as mulheres, mas os homens também têm essa capacidade de promover a cura. Então, em muitos casos que era promovido a cura, mas é que ela usa uma água benta. Mas quem benzeu a água? Ela? Cadê o poder dela? Na verdade, é o fluido universal, que é utilizado para a criação de tudo e que está à disposição de todos nós. Quando Jesus diz que se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, nós transportaríamos montanha, é porque ele sabia que esse fluido, que é utilizado, que é matéria, mas que nós não podemos ver, mas é matéria, essa matéria, sendo bem utilizada, com o objetivo no bem, nós temos que estar comprometidos, não 100, mas 1000% no bem. O nosso objetivo tem que ser esse, para nós termos acesso a essa matéria fluídica, universal, e que através dela nós podemos transformar muitas coisas. Essa passagem está no Evangelho. Aí eu peguei essa passagem e fui no Livro dos Espíritos, a questão 36. Ele diz assim: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos sentidos e aos instrumentos. Livro dos Espíritos, questão 36. Olha a importância dessa pergunta. Se vocês forem fazer uma pesquisa no Google sobre a formação da Terra, nós vamos encontrar muitas informações de cientistas muito sérios que estão trabalhando e que eles descobrem partes da verdade. Eles ainda não têm toda a verdade esclarecida, eles ainda não sabem como se deu. Mas isso é um outro estudo, né? A única menção que eu queria fazer é que eles também, os cientistas, consideram que existe uma matéria no espaço, e eles chamam de matéria negra, porque eles não podem ver, e aqui no Livro do Espírito está dizendo, escapa os sentidos e os instrumentos, por isso eles não conseguem localizar essa matéria ainda. Não sei se um dia será dado aos cientistas a possibilidade de descobrir aonde está essa matéria. Mas então os Espíritos nos explicam que aquilo que parece vazio é matéria. É essa matéria que nos utilizamos para, aliado com a nossa boa vontade, aliado com o bem que nós desejamos promover, através de realmente acreditarmos, termos fé, que a junção desses pensamentos podem nos levar a transportarmos montanha. Não é uma montanha de terra, mas é a montanha dos nossos vícios, das nossas dificuldades, das nossas aflições, que nós gostaríamos muito de remover dos nossos caminhos. Nós queríamos ser felizes, mas em busca dessa felicidade nós encontramos barreiras, encontramos dificuldades. Jesus diz, se nós tivermos fé, nós conseguiremos transportar todas essas dificuldades e com certeza alcançaremos a felicidade prometida para cada um de nós. E Paulo de Tarso, ele fala, o fluido universal, também referido por fluido cósmico, é a matéria elementar primitiva, na obra Evolução em Dois Mundos. André Luiz, assim, discorre a seu respeito. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Na essência, toda a matéria é energia, tornada visível, e que toda energia, originalmente, é força divina, de que nos apropriamos
para interpor nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria, o bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos os variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, está em Atos 17, 28. Então, a importância desse fluido para as nossas realizações, e que nós podemos nos utilizar para toda a finalidade que quisermos. A única coisa que temos que estar aliado com o bem e com a vontade de fazer o bem ao nosso semelhante. Se tivermos ardente fé para isso se realizar, conseguiríamos fazer coisas que até nós duvidaríamos, que achamos que nós não temos capacidade. Não é que nós não temos capacidade, nós ainda não desenvolvemos, mas lembrando que nós somos espíritos caminhando com a lei do progresso, e que nós estamos caminhando. Hoje nós já temos capacidade de entender que esse fluido, nós temos como interagir com esse fluido. Talvez em mais algumas encarnações nós façamos isso com muita facilidade. E aí vamos dizer que somos... não vou dizer porque nós já estaremos num mundo de regeneração. Mas se fosse num mundo de prova e expiação como este, diria que é prodígio, diria que é um curador, que é um santo, que é um milagreiro. Esses adjetivos que a gente costuma usar agora. Entendeu? Então, se nós realmente chegarmos num próximo estágio, talvez daqui mais 1000 anos, quando nós alcançarmos a regeneração, nós estaremos, já vai ser uma coisa que nós já passamos por ela, e nós vamos ter a capacidade de utilizar isso com muita facilidade. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas e variadas. Fatos numerosos têm provado que, com o seu auxílio, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Aí ele continua dizendo assim: os grandes missionários não curavam pela aposição das mãos? Muitos que curam, que promovem a cura é através das mãos. Mas, na verdade, não é só a imposição das mãos. Na verdade, é a conexão com o bem, a vontade de auxiliar, é que leva a esse resultado, esse mecanismo, o que nós chamamos de milagre, no nosso atual estágio evolutivo. Mas que não é um milagre, é as leis naturais agindo. Ele diz: eis todo o segredo de seus supostos milagres, os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade e um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, e restituem gradualmente a saúde aos enfermos e o vigor aos valetudinários. Então é interessante você ver como essa capacidade de você fazer transformação, se você tiver imbuído de boa vontade e de fé, você consegue interagir com esse fluido universal e curar dor cruéis, livrar pessoas de dores. Nós temos essa capacidade, assim Jesus está falando, né? E ele diz, além de trocar, né, as moléculas que estão doentes por moléculas benéficas que restituem a saúde ao corpo, ainda ele diz, pode devolver o vigor aos valetudinários, que essa palavra eu não sei o que significa, eu não sabia, né? Eu fui no dicionário e o pessoal me perguntar o que é isso, como é que eu vou responder? Na verdade, essa palavra valetudinários
é pessoa que tem facilidade de adquirir doença, ou pessoa que já está doente e que tem dificuldade de curar suas doenças. Essa é a palavra usada para isso. Segundo Leon Denis, nesse livro Depois da Morte. Então, a gente encontra Leon Denis, é um espírito que tem um respeito muito grande no meio espírita, porque ele foi muito importante na época da codificação, pelo suporte que ele deu e por esses livros que ele trouxe, reafirmando aquilo que Kardec dizia. Então, para nós, quando nós lemos uma obra de Leon Denis, ou quando estudamos ou pegamos alguma coisa, nós realmente levamos muito a sério, porque estamos falando de um espírito que realmente estava comprometido com a verdade. A fé raciocinada, que é o espiritismo, que é o que nós temos hoje. Ele diz assim, é a fé sincera e verdadeira, é sempre calma, dá paciência, que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir os objetivos que cada um de nós traçar pelas nossas vidas. Porque nós sabemos que os objetivos são possíveis, mas não ao nosso tempo e não da maneira que nós queremos. Mas, como nós já, como espíritas, nós já temos assim, em primeiro lugar, vem Deus, aí Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Kardec, que é o codificador, que ele trouxe para nós o esclarecimento do Novo Testamento e parte do Velho Testamento, deixou claro para a nossa compreensão o que aquelas mensagens queriam dizer, o que as parábolas significavam. É a doutrina espírita que vem trazer para nós esse esclarecimento. E nós somos espíritos já mais maduros, nós já temos mais compreensão agora, mais capacidade de compreensão desta fé raciocinada que nos propõe esperar, que nos propõe compreender por que as coisas não estão acontecendo nesse momento e saber que mais ali na frente vai acontecer. Se perguntasse a cada um de nós vai trazer 1 ou 2 exemplos aqui de situações que já passou e que a situação não estava boa e se transformou. E que amanhã pode ser que nós vamos passar por momentos difíceis. Depois de amanhã nós estamos em momentos bons. Agora, se quando vier a dificuldade, nós ficarmos praguejando e dizer que Deus me abandonou, essa é uma fé vacilante e cega. Agora, se a dificuldade vir e eu reconhecer que tem um benefício a meu favor, que por mais que eu não consiga entender agora, mas que mais lá na frente eu vou entender. Aí eu vou ter paz, tranquilidade, vou tentar resolver o problema, e dizer, não, Deus está no comando, não estamos mal comandados. E esse último slide é uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os espíritos trazem para nós, Bordeaux, né? José é um espírito protetor de Bordeaux, e ele traz essa mensagem para nós. Ele diz assim, a fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la, encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente a quem a escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para os incurtirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, fé, com que ela contém de belo e de bom, e com sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitas a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrado do fim que vos apontamos, e esperai sem desfalecimento os milagres. São obras da fé,
José, um espírito protetor, bordou. Então aqui, neste último parágrafo, ele está dizendo para nós confiar em Deus, mas saber por que estamos confiando em Deus. Seguir as orientações dos espíritos, porque nós temos que saber que a orientação que eles estão nos dando, a que fim nos leva. Então, é o mesmo que eles dissessem assim, calma, raciocine se a mensagem que vem dos espíritos é boa, se ela te auxilia. Veja que caminho que nós estamos te apontando. Então fica muito fácil de você se dirigir com essas informações que o Evangelho nos traz. Meus amigos, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os frequentadores da casa e aos trabalhadores por vocês manterem essa casa aberta, assim gerando a oportunidade para que eu possa vir aqui e aprender um pouco, a ter a oportunidade de me desenvolver através da fala e nesse mesmo meio tempo eu tenho que estudar para saber sobre o assunto. Então é uma oportunidade muito boa e que ela é oferecida a todos vocês através do grupo de estudo. Aqueles que queiram amanhã vir aqui fazer uma palestra, é só se matricular, se já não estiverem, no grupo do estudo, e do grupo do estudo vão vir aqui e vão ver os benefícios que o trabalho para Cristo nos traz. Muito obrigado e uma boa noite a todos.